Ó, continua o Alan Franco e o Luciano conversando. Que tá falando, ó, a gente tomou 2 gols. Contra a Alianza Lima. E assim, enquanto for pra melhorar o ambiente, agora já não tá tão normal. Mano, e o Botafogo, claro que a gente pode falar sobre as circunstâncias. E claro que não vimos o jogo todo, né, Losetti? Mas pelo que deu pra acompanhar, pelo menos, alguém lamenta mais esse empate no Newton Santos? Tá bem parelho. Não sei, talvez seja um tropeço do São Paulo, que fez no primeiro tempo bom, tava na frente, cedeu o empate novamente, né? Eu acho que, assim, o Botafogo, evidentemente, enquanto time, ele tá num local diferente do São Paulo. Ele entrou em campo com 9 campeões brasileiros. 9 titulares estavam no grupo do ano passado que ganhou o Brasileiro e Libertadores. Mas houve uma ruptura. Foram 3 meses de absolutamente nada, o time entrando em campo protocolarmente, agora tem outro treinador no seu 6º jogo. Não foram só partidas boas desde que o Renato Paiva assumiu, teve bons momentos, mas houve partidas bem irregulares, hoje foi um exemplo. Então, acho que sim, tropeço de ambos. O contrato do São Paulo com o empate parece ser longo nesse Campeonato Brasileiro. E assim, eu acho que o São Paulo pode jogar melhor com este grupo, mas a partir do momento que tem que fazer substituições, o time se enfraquece, porque tem muito garoto no banco e os craques não voltam, né? Exato. Assim, a cobrança não pode ser só no treinador. Quem montou um elenco que não tem alternativa aos principais jogadores? Por que os principais jogadores se machucam e nunca mais estão disponíveis? O Botafogo acho que está começando um trabalho e a tendência é melhorar. Acho que agora o São Paulo que está nessas de encontrar culpado para uma temporada ruim até aqui, precisa espalhar um pouco melhor essa culpa e não centralizar apenas no treinador. Porque o time jogou bem o primeiro tempo. O segundo, amanhã eu comento. Está vendo a classificação atualizada, claro, com vários jogos em andamento, né? A gente está vendo algumas movimentações. O Mirassol ganhando muitas posições, por exemplo, chegando a 5 pontos na 9ª posição. E Botafogo e São Paulo nessa segunda página. Tá muito embolado ainda, né? Tem muita gente com a mesma pontuação, mas acho que chama atenção também, né, Rafa? O Botafogo e São Paulo ainda nessa parte de baixo, o São Paulo, lembrando, né? Não conseguiu vencer ainda no campeonato. E foi o que o Ale falou, é muito difícil, porque essa sequência de pontos, 4 jogos, você ter apenas 4 pontos, né, dos 12 disputados, é muito pouco para esse São Paulo que parece que temporada após temporada a sensação é que o São Paulo vai conseguir voltar para o patamar de ser um time competitivo ao longo de toda a temporada, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nas Copas, especialmente Libertadores, né, que é onde o São Paulo tem uma história incrível, mas o São Paulo não está conseguindo desenvolver lesão após lesão. No ano passado, as ausências de Alisson, Pablo Maia desestruturaram assim, muita coisa. O time, o Caleri também, são jogadores que principalmente quando tem essas ausências longas, você não tem peça de reposição no elenco, né? Hoje, para a criação também é um grande problema. O meio de campo é um grande problema. A criação, especialmente, é um grande problema sem o Lucas e sem o Oscar. O Lucas lesionado, o Oscar não conseguindo ainda mostrar o que pode, aqui veio, né? Com o talento que a gente sabe que ele tem. Então, assim, nesse balanço de hoje, eu acho que o São Paulo acaba cometendo mais erros, né? Porque chega, fica na frente 2 vezes, cede o empate 2 vezes, não consegue manter o resultado e isso vai se repetindo constantemente. Isso já era um problema da temporada passada e agora volta. E pro Botafogo, para mim, é o contrário. É até um saldo positivo, porque embora estivesse jogando em casa e esteja desperdiçando 2 pontos importantíssimos hoje, mas é um time que está em construção e que foi atrás do resultado. O primeiro tempo que a gente viu, eu estou de acordo com o Losetti, foi um primeiro tempo ruim do Botafogo, mas foi um segundo tempo que a gente ainda não consegue comentar e fazer uma análise mais profunda, mas pelo que a gente estava vendo também dos melhores momentos, um segundo tempo em que o Botafogo buscou. O Botafogo aproximou ali os seus jogadores em vários momentos, tentou fazer essa troca de passes, ser mais rápido nas transições, e isso tudo foi diminuindo os espaços do São Paulo. A gente não viu no segundo tempo essa tranquilidade aí que o São Paulo teve no gol do André Silva, de tabelar, de trocar passes dentro da área com a liberdade que o André teve, sem marcação, de fazer essa troca. Então, acho que o saldo foi
um pouco melhor para o lado do Botafogo, que está iniciando um trabalho e que conseguiu pelo menos esse ponto. Ficou atrás 2 vezes no resultado, buscou o empate, depois tomou de novo o gol e buscou o seu empate, tendo uma postura um pouco melhor. A gente está vendo aí os lances do jogo, né? O Ferreirinha abriu o placar no primeiro tempo, o Savarino igualou, a gente já destacou aqui 2 belos gols, e o André Silva, que substituiu o Caleri, que pode ser mais um problema, né, somado aí ao departamento médico do São Paulo. O André Silva marcou o segundo gol do tricolor paulista. E aí já no segundo tempo o Igor Jesus aproveitou a assistência do Savarino para deixar tudo igual, no momento em que o Botafogo estava com o Mastriani em campo ao lado do Igor Jesus, né, uma alternativa que a gente já vinha debatendo aconteceu há sábado semanas, também, né? contra o Bragantino. Sim. Acho que sábado, inclusive, foi uma substituição ruim do Renato Paiva. O Botafogo dominava o jogo, vivia seu melhor momento no jogo. Ele tirou o Marlon Freitas, colocou o Mastriani, perdeu o poder de circulação de bola, passou a depender de levantamentos que nem aconteciam assim com a frequência que eu imaginei a partir do momento que o Mastriani entrou em campo. Hoje pode ter dado certo, né? Enfim, mas é uma alternativa interessante. Claro, você não pode depender apenas de colocar um ou outro em campo. Alguns jogos vão pedir a presença dos dois, até porque o Igor é muito bom, né? Ele é muito versátil. O Igor pode ser um segundo atacante, Sim. tranquilamente. É isso, o jogo já encerrado dessa quarta-feira, então, Botafogo 2, São Paulo 2. Essa São Paulina, mais uma vez deixamos 2 pontos para trás. Tem a atuação do Rafael, foi bem, beleza, salvou. Mas, cara, o São Paulo, mano, não pode perder as oportunidades que tem, principalmente jogando fora de casa. Não pode, mano. Cara, olha o gol que o André Silva perdeu, mano. A bola passa no pé dele sem marcação nenhuma e ele erra a bola. Ele erra a bola, era fazer 3-1 e matar o jogo. Ele não fez. E aí depois os caras descem e o São Paulo tá com menos jogador em campo, porque o bizonho do Luciano entrou. E ele entra andando e cai no chão e cava falta onde não tem. E o São Paulo fica com 1 a menos e os caras cruzando bola na área e ele não levanta, ele não tá nem aí. Não tá nem aí. Depois entra o Rodriguinho também, que é outro a menos. É horroroso. E o São Paulo começa a se der chance. E aí depois o próprio Luciano tem uma chance de fazer o gol também e perde um cabeceio sozinho. E aí não tem como, mano. É o treinador que coloca esses caras, mas tem umas coisas que não dá pra gente pôr na culpa no treinador, porque o jogador também entra numa nhaca absurda, mano. Olha esse Luciano em campo, cara. Olha isso. E o São Paulo perde chances de ganhar jogos. Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Botafogo hoje. E aí a gente tá vendo, o Mirassol já ganhou, Juventude já ganhou o jogo, o Ceará tá ganhando o jogo. Um monte de time que é pra brigar lá embaixo ganhando o jogo, o Bragantino ganhando o jogo. Depois, lá na frente, o bicho pega e nós vai ter que correr atrás. Porque o São Paulo fica perdendo pontos idiotas, mano. Jogou bem hoje, o Zubeldia escalou direitinho o time. Colocou um armador de fato, por mais... Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Tiro deu pro gasto, né? Eu assinaria o empate antes. Acho que era um jogo bem difícil. Foi difícil o jogo todo o tempo. Mas pelo que o São Paulo jogou, dava para ter vencido. Sobretudo por estar 2 vezes na frente do placar de novo, né? Acho que tem aquela questão das trocas sempre piorarem o time, porque o nível do banco não é do nível do time titular. E dessa vez, curiosamente, isso foi simbolizado pela entrada do Luciano no time, né? Que foi barrado pelo Matheus Alves, né? Até no final do jogo, o Alan Franco estava bem nervoso para cobrar o Luciano, cobrar o André Silva e tudo mais. Mas é aquilo. O Luciano não estava numa boa fase, foi para o banco. A questão, os jovens já estão sendo titulares, né, do time. E acho que a questão é que vai ficando claro os limites, vão ficando claros os limites do São Paulo na temporada. A última a aderir a essa tese foi a organizada, né? E o São Paulo vai tendo seus limites ainda mais delimitados pelas lesões, né? E acho que a lesão do Caleri é aquilo que a gente fala um pouco. Muita gente já querendo tirar o Luciano. Tava todo mundo querendo tirar o Caleri. Agora com a lesão do Caleri, a galera, putz, sem o Caleri vai fazer falta o Caleri. Porque tem poucos jogadores, né? Experientes e rodados e tudo mais, para manter o nível do time. O que eu gostei, Tironi, eu acho que o São Paulo, ele apresenta um nível de organização e de comando de jogo
muito raro por um time que mexe tanto na sua escalação, né? E que também joga fora de casa com o domínio do jogo, a posse de bola. Foi mais ou menos como o jogo do Atlético, o primeiro tempo, do São Paulo com o Botafogo. Então eu vejo essas virtudes. Agora, para o time sair da nhaca, conseguir ganhar, deslanchar, não correr risco no campeonato, ele tem que encontrar esse equilíbrio entre o domínio do jogo, as chances que tem criado e a baliza zero que ele tinha até então, até mudar um pouco o sistema de jogo, né? Então essa é essa circunstância. Depois o ultimato em relação ao treinador, né? Foram 2 empates e acho que o do Cruzeiro, o São Paulo curiosamente jogou pior do que o jogo contra o Botafogo, que foi em casa, e não alivia a situação do treinador, mas para mim está cada vez mais claro, cada vez mais evidente, cada vez mais escancarado que a questão não é exatamente o treinador, e uma troca a essa altura não seria tão simples assim, até porque eu tenho acompanhado do Santos, o Grêmio que agora deve trocar o treinador, nem todo treinador está querendo assumir times com problemas, né? E o São Paulo tem muitos problemas, sobretudo o orçamento do São Paulo, que é muito limitado, então essa situação... a pressão segue e foi postergada para o jogo de domingo contra o Santos no Morumbi. E o grito de burro hoje foi pro técnico do Botafogo, né? Bem impressionado também o técnico do Botafogo. Saiu com empate, depois como faz o gol no final, deu uma arrefecida ali, mas a torcida tá bem brava com o técnico do Botafogo também. Até porque o São Paulo tava jogando melhor, né? Com o 2-1 tava jogando melhor, depois... Eu concordo muito com você. Aí quando você começa a ter que trocar e tudo mais... Aí hoje é curioso, né? Porque você trocou por 2 jogadores que em tese deveriam resolver, ou deixar o time no mesmo nível. O Luciano e o Enzo. O Enzo, ok. Agora o Rodriguinho, né, gente? Aí é aquela história, né? O Rodriguinho já é a terceira opção, né? Não então, é mas assim, aí entrou e foi, com todo respeito ao Rodriguinho, foi um desastre. Né? Não tô reclamando que a base é ruim porque o Rodriguinho entrou mal, não. Mas entrou mal, e acho que cai muito o time, né? O time tem dois pontos muito importantes que pesam quando com o time que atrapalha o time do São Paulo. O time cansa, e cansa muito, né? No segundo tempo tá pregado, sei lá, pelo jeito de jogar e tal. O Ferreirinha até ficou bastante tempo hoje, mais. E depois, quando vai ter que trocar, é esse negócio. Pela galera aqui conversando, hoje o modo fora Zubeldia tá um pouco mais leve. Porque eu acho que dá pra entender que o time não jogou mal. Não achei que jogou mal, não. Achei que jogou bem, podia ter ganhado o jogo. Hoje a frustração de não ter vencido. E acho que é diferente de outros momentos ali, contra o Cruzeiro, por exemplo, que você jogou mal. Hoje a frustração é que era um jogo que você poderia vencer. Mas acho que não é que não venceu por conta das escolhas do treinador. Ele fez o time jogar, e o time jogou. Enfim. O time tem jogado, né? Eu acho que algumas questões, até pelas necessidades, algumas soluções foram sendo encontradas, né? Acho que o Marcos Antônio hoje já é uma realidade, embora com ele e com o Alisson, o time fique mais vulnerável. Não tem primeiro volante. O time joga o Endel, mais. Gostei do Endel também hoje. Fez uma o boa Endel partida. jogou bem hoje, né? O Ferreirinha nem se fala. O Ferreirinha tá virando um outro jogador, gente. Eu não quero falar que isso é por causa do Zubeldia, não é isso. Mas eu acho que ele tá virando um outro jogador. É um cara que ele quase atua como um lateral, assim, né, defensivamente. Ele ajuda pra caramba defensivamente. Ele tá virando um outro jogador. Jogador menos intempestivo e que faz escolhas melhores. Deu um passe pra gol hoje. O Ferreirinha tá... vamos reparar no Ferreirinha. Eu acho que é importante isso. O cara fez um gol, mais um, para desespero do Neto, e deu o passe pro André Silva fazer o dele. Né? Não, mas mais do que os gols, que claro foram importantes, eu acho que ele tá jogando... cara, ele não se compara com o jogador do ano passado, que perdia todas as bolas que tentava, não recompunha, dava contra-ataque o tempo todo. Mudou, tá mais inteligente, alguém tá falando aqui. Não sei se o cara fica mais inteligente, mas ele tá mais tomando decisões melhores, enfim, mas fala. Assim, com certeza ele vem sendo um dos principais, né? Fez gols nos 4 últimos jogos, e acho que tem uma coisa falada até pelo auxiliar do Zubeldia na última coletiva. Aliás, o São Paulo vai tentar, viu, Tironi, transmitir ao vivo a coletiva por vídeo. Então é bom a gente, eu vou até perguntar aqui pro
dos meus Lucenas, se eles conseguem mandar o link, mas é a tentativa. O auxiliar, o Cubeiras, falou que o Ferreirinha também tem um grande papel defensivo, né? Ele tem que voltar, e hoje ele tem que fazer muito as duas funções, né? Ele teve que atacar a todo momento, e o lateral do Botafogo jogava na Premier League, o Vitinho, ele passa toda hora. Então o Ferreirinha teve que ir atrás do cara a todo momento. Sim. E acho que fez um ótimo jogo o Ferreirinha. E acho que essa situação, essa formação que parecia ser muito estranha com Ferrarese e Cédric, ela é interessante porque ela é uma coisa que pode ser uma mudança tática dependendo do adversário ao longo da partida, né? Então eu achei que o São Paulo fez um bom jogo. Se você comparar com os últimos jogos do São Paulo no Newton Santos, foi um dos melhores mesmo. Foi o que o São Paulo não ganha do Botafogo há 10 jogos, dentro ou fora de casa. E acho que esse foi o jogo que o São Paulo passou mais perto de vencer, né? Literalmente, né? Porque eu acho que o São Paulo teve, além da posse de bola, ele teve as principais chances e tudo mais. E aí, então lembrando que o Ceni perdeu do Botafogo, foi o último jogo do Rogério pelo Campeonato Brasileiro com o São Paulo. Aquele jogo que ele perde no final, né? O São Paulo empatava 1-1, tomou 2-1. O Ceni perdeu, né? O Dorival teve problemas, o Zubeldia não conseguiu ganhar até agora, mas eu acho que o São Paulo fez aquilo que nós estávamos conversando, o São Paulo visitante, ele fez ótimas últimas partidas para mim, contra o Tajeres, contra o Galo e contra o Botafogo. O problema foi o São Paulo mandante, né? Contra o Sport, contra o Alianza e contra o Cruzeiro. Contra o Aliança ainda foram 10 minutos ali, né? Porque o time jogou bem, né? Contra o Cruzeiro foi o pior, talvez, contra o Sport. Isso é ruim. Exatamente. O Sport não tá ganhando de ninguém, né? Também. Muito bem, Arnaldo. Vamos lá, vou começar a responder a galera aqui. Aliás, gente, deixa eu falar um negócio aqui importante. Olha aqui, pode falar. Pois eu vou falar isso também. Elas vão falar isso antes. Você sabe que eu tô no meio do deserto, né, Arnaldo? Aqui é uma secura. É uma secura espetacular, assim, quando a gente vai fazer os passeios para ir nos lugares, a orientação é leve 2 litros de água. Você tem que ficar tomando água. Você que toma água o tempo todo, você ia ter que andar com um caminhão-pipa junto com você. Não, mas porque você tem que entrar. E é isso que eu ia falar. Eu tô completamente arrependido de não ter levado minhas garrafinhas, de não ter trazido minhas garrafinhas da Gold Case. Estou no copo aqui, ó. Mas você tem garrafinha da Gold Case, e quem quiser também pode ter. Tem, ó, cupom Arnaldo e Tirone, cupom exclusivo, 10% de desconto. Mostra aí para fazer inveja para mim as suas garrafinhas, Arnaldo, por favor. Então, eu tô aqui na TV Cultura com as minhas, olha, preta e branca, né? São 2 tipos de garrafinhas, as duas estão cheias porque eu tenho sede absurda. Então eu tô hidratado, você tá desidratado, meu filho. Sim. E elas mantêm a temperatura de uma forma. Essa aqui eu tô aprendendo a beber nela, essa grande aqui que tem o silicone. Essa é a Fresh. Isso, com o nomezinho dele, coisa linda. Aí são goles mais sutis. Essa aqui é quando eu tô irritado, preciso falar mais alto, aí ela... Isso, esse é o negócio. Então é o seguinte... Esse é o negócio, tá vendo? Você devia fazer um Sedex, me mandar esse negócio pra mim, mas você que tá em casa pode ter a sua também, ó. 10% de desconto aí com esse cupom Arnaldo e Tirone. Tem link na descrição, tem esse QR Code na tela também. E é o seguinte, hein? Tem as capinhas também, não sei se você está com elas aí, mas tem as capinhas bacanudas para você também se dar bem. R$136 mais base de silicone nos copinhos, nessas garrafinhas que o Arnaldo mostrou aí. Vou deixar o cupom para vocês, Arnaldo Tirone, 10% de desconto, hein? Vem forte. Cupom da Gold Case, tem tudo, produtos licenciados do São Paulo. Muito bem, vamos lá, vamos começar a responder a galera. Aí é o seguinte, o que eu queria falar aqui, Arnaldo, são 2 coisas. A primeira que eu queria, se você me permita, eu fiquei sabendo que o Dorival Júnior ficou chateado pela forma como eu falei do Dorival Júnior outro dia aqui no canal Arnaldo e Tirone. Falei que ele tinha dado o pé na bunda do São Paulo, aquela história toda. Eu tinha falado, então, o que eu quero dizer. O Dorival sempre foi um cara muito gentil comigo,
das vezes todas que eu falei com ele, e eu sou absolutamente agradecido ao Dorival pelo que ele fez, pelo título mais importante do São Paulo nos últimos anos que o Dorival nos deu, e eu achei que eu talvez tenha exagerado na forma como eu falei sobre o Dorival daquela vez, então eu tô aqui me retratando e pedindo desculpas ao Dorival. Não muda a minha opinião sobre o fato de eu ter ficado muito chateado com o fato de ele ter ido embora da forma que foi. Entendo a questão da seleção que ele foi e tudo mais, mas quero me retratar com o Dorival Júnior, que é um cara que eu respeito bastante. Essa é uma coisa. E a outra, Naldo, sem querer me estender demais, as nossas últimas lives aqui ficaram absolutamente raivosas, porque tem esse negócio de times Zubeldia, fora Zubeldia, Zubeldia dentro, Zubeldia fora e tudo mais. E aí, o que eu estou propondo aqui para vocês é que a gente faça uma conversa hoje que seja de debate, mas de alto nível, sabe? Eu acho que do lado do chat tem gente que pega muito pesado, e eu acho só apenas triste, porque isso aqui é um lugar de a gente se encontrar, de São Paulinos se encontrarem para conversar e debater. E acho que do lado da gente, meu lado, acho que eu posso ter sido irônico muitas vezes com a galera que está respondendo aqui, que está mandando mensagem aqui. Então o que eu proponho é que a gente faça um debate de alto nível, sem entrar ou é uma coisa ou outra e tal, debater, vamos conversar. É isso que eu proponho. Então, vamos mandar mensagens aqui legais, propositivas e tudo mais, certo? Porque nem pra gente é legal, nem pra mim é legal ficar brigando, discutindo e tudo mais. Mas mandem aí a sua informação. Mas vamos lá, aqui a gente tem debate na informação, né? O André Plihal, que conhece bem o jogador. Caleri está bastante pessimista em relação ao joelho. Infelizmente suspeita de lesão de ligamento cruzado. O sapo enterrado no Morumbi é do tamanho de um elefante. Eu acho que a questão, o que você está propondo, é o que eu já implorei há algumas semanas. Parte da torcida entendeu, parte da torcida reage mais raivosamente com essas situações, como parece uma discussão política, como disse o Raí Monteiro. O Raí Monteiro, aliás, publicou um vídeo interessante hoje sobre isso. As cisões, elas parecem, os lados, elas parecem uma disputa política, Lula ou Bolsonaro, ou parece uma disputa... Isso pode ser na música, no meio artístico, no meio futebolístico. Na rede social a gente já está acostumado com isso, né? Essas polarizações estúpidas, na verdade. No caso do time de futebol, existe um bem comum, que é o time de futebol. O que eu estava... Bora falar sobre São Paulo? Antes de trazer qualquer informação, o Zubeldia teve uma treta ali com o Gabriel Sá. Para quem não se ligou na coletiva, o Gabriel Sá, ele estava iniciando um raciocínio, né, para trazer a avaliação do Zubeldia no jogo, trazendo também um pouco do contexto da briga ali, da discussão que tiveram Alan Franco, Luciano e André Silva. E aí, nesse complemento, o Gabriel Sá cita essa treta e iria falar como é que está enfrentando essa crise, esse momento de não ter resultados positivos no sentido de vencer, e essa cobrança e análise do jogo. Zubeldia não gostou da pergunta do Gabriel Sá, e aí até então é direito dele de não querer responder, só que aí depois ele até faz acusações ali ao Gabriel, dizendo que o Gabriel, será que ele não torce para rivais e tudo nesse sentido, e até ele não gostou da pergunta, não quis entrar nesse mérito, muito porque na visão dele a pergunta estava num sentido de tipo... a gente teve um jogo aqui que foi bom, fora de casa, disputado, e a gente já vai entrar nessa polêmica, sendo que a gente pode falar sobre o jogo, eu não quero entrar nessa polêmica e tudo mais. E aí, só que aí depois da coletiva ter terminado, o Zubeldia depois vai em direção ali ao Gabriel Sá e fala novamente, acusando ele de se ele... que ele não gostou da pergunta, que se o Gabriel Sá, da arquibancada tricolor, se ele torcia para rivais e tudo. O Gabriel Sá que faz uma grande cobertura do São Paulo Futebol Clube, não só nas suas redes sociais, mas também no arquibancada tricolor há um bom tempo já. E aí teve toda essa questão e, cara, complicado, né? Acho que o Zubeldia passou um pouquinho ali do tom, não sei se uma questão até de entendimento da língua, se ele não sentiu que a pergunta do Gabriel Sá era de um tom diferente do que ele mesmo perguntou o Gabriel.
Então acho que foi um Zubeldia muito na defensiva, né? E acho que, na minha visão, eu, como jornalista, e não é corporativismo nem nada, a gente está justamente para fazer as perguntas que mais podem incomodar, né? O treinador, o jogador, a comissão técnica, a diretoria, a gente está aqui para questionar sempre. Então acho que o Zubeldia poderia ter ido por um tom diferente, mas também quem sou eu para falar o que o Zubeldia deve ou não fazer. Ele achou que estava no direito de reagir dessa forma, mas desde já todo aqui o meu apoio ao Gabriel. Acho que ele fez o trabalho dele, tá tudo certo, e não acho que o Zubeldia teve um bom tom na coletiva. Acho que ele poderia querer dar, se ele quisesse dar uma patada no Gabriel, né? Sabe quando o treinador dá aquela ríspida? Acho que ele poderia fazer de outras formas. Acho que dessa ele acabou passando um pouco do ponto. Mas, repito, toda a solidariedade ao Gabriel nessa questão aí. Bom, agora bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. A gente trouxe com exclusividade, né, que a informação de que o Alves seria titular. Para quem não acompanhou nas redes sociais, no X e também no Instagram, a gente não trouxe aqui no YouTube, que a gente já tinha gravado o vídeo antes, e ali por volta do almoço até, a gente já tinha confirmado a informação de que Matheus Alves seria titular do São Paulo e o Lucas Ferreira ia para o banco. E aí a gente traz aqui um pouquinho de justificativas. O primeiro ponto é de que, na visão do Zubeldia, mesmo, né, nesse esquema com o Cedric aberto e jogando numa segunda linha, focando primeiro na questão do Alves, existe o entendimento do Zubeldia que o Luciano de fato não tem conseguido ter um bom rendimento atuando nessa função mais centralizado atrás do atacante. Então qual que era a opção que ele tinha para jogar? Era o Alves. Então ele quis apostar no garoto nesse sentido, porque ele entendia que na posição, para manter o esquema de jogo, para não ter que modificar o time novamente ou trazer um novo esquema, ele precisava de um meia de fato para fazer a organização de jogo. Então foi por conta disso que ele optou pela entrada do Alves e a saída do Luciano. Já a entrada do Lucas Ferreira, além do fato de que o jogador jogou 90 minutos nas últimas 2 partidas e poderia ir para uma sequência de 3 jogos, a gente está vendo aí o quanto o São Paulo está sofrendo com essas contusões. Então, além do fato de ter essa preservação, porque é um atleta que jogou 2 jogos consecutivos, tem o fato também de que, na visão do Zubeldia, a entrada do Cedric, por atuar fora de casa... Botafogo, que na rodada passada perdeu para o Bragantino por 1-0. E agora empata jogando em casa. E a gente vê ali um papo do Luciano com o Enzo, com o Rodriguinho também. E os jogadores... continua o Alan Franco e o Luciano conversando. Em algum momento do jogo, né, em algum lance lá que o Luciano queria uma postura certamente diferente. Ele tá falando, a gente tomou 2 gols. Porque o Ferreirinha até falou isso no intervalo, né? Conversando com a Ana Flávia Nunes, que olha, a gente precisa manter a vitória, ficar ligado, ficar esperto para não permitir uma reação do Botafogo. O gol de empate do Botafogo veio aos 39 do segundo tempo. Que se a gente for pegar o recorte mais curto, o que tem acontecido com o São Paulo em sequência, né? 2-0 contra a Alianza Lima, cede o empate. Abre o placar contra o Cruzeiro, cede o empate. Hoje termina o primeiro tempo em vantagem, sofre o empate também. Então, certamente, isso gera essa insatisfação nos jogadores. E, assim, isso é normal. Esse papo aí é que normalmente é um papo que vai acontecer no vestiário. Sim. Mas é normal essa insatisfação. Enquanto for para melhorar o ambiente, agora já não tá tão normal. Agora já não tá tão normal. Agora deu uma esquentada a mais ali do André Silva com o Alan Franco. O papo do Alan Franco com o Luciano tava algo normal que acontece de cobrança, de querer melhorar. Exatamente. Ali com o André Silva já ficaram mais exaltados. É o clima tenso de final de jogo. Você poderia imaginar, poxa, o São Paulo empatando no estádio do Botafogo, 2-2, não há pra você... Poxa, que péssimo resultado, que resultado ruim. Mas aí entra no combo, né? Entre tudo que o Pedro Moreno acabou elencando, destacando pra gente desses últimos jogos em que o São Paulo tinha vantagem, acaba permitindo o empate. Aconteceu mais uma vez. Mas e aí, você acha que isso pode rachar o elenco do São Paulo? Quem tem razão nessa história? Deixa aí nos comentários a sua opinião.